Bem-vindos ao canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o mexilhão. Este membro da classe bivalvia são seres intrinsecamente ligados aos ecossistemas aquáticos, exercendo papéis fundamentais na manutenção da saúde dos ambientes marinhos e de água doce. Sua história evolutiva remonta a épocas antigas, datando de mais de 500 milhões de anos, quando ancestrais dos moluscos bivalves iniciaram sua jornada nos oceanos primordiais. Ao longo do tempo geológico, os mexilhões passaram por um processo evolutivo diversificado, moldando-se para se adaptarem a uma variedade de habitats e desafios ambientais. A capacidade de colonizar ambientes costeiros, estuários e rios demonstra não apenas a adaptação dos mexilhões, mas também sua importância como indicadores da saúde dos ecossistemas aquáticos. Sua evolução morfológica e comportamental, desde as primeiras conchas bivalves simples até as estruturas complexas de fixação e alimentação que possuem hoje, reflete sua capacidade de responder às pressões seletivas ao longo das eras geológicas. Com uma distribuição global e uma diversidade de espécies, os mexilhões são testemunhos vivos da evolução e adaptação dos organismos marinhos. Sua história evolutiva é um exemplo marcante da resiliência e da capacidade de sobrevivência de espécies em face das mudanças ambientais. Características físicas do mexilhão. Os mexilhões são moluscos bivalves encontrados em ambientes marinhos e de água doce em todo o mundo. Apresentando uma gama variada de tamanhos e cores, esses organismos têm características físicas distintas que os tornam notáveis. Em termos de tamanho, os mexilhões podem variar de alguns milímetros a vários centímetros de comprimento. Sua estrutura corporal consiste em duas conchas distintas, geralmente assimétricas, conectadas por uma estrutura flexível chamada bisso, que os ajuda a se fixar a substratos como rochas, cascas de outros moluscos ou até mesmo a estruturas humanas como pilares de pontes ou cascos de navios. As conchas dos mexilhões são frequentemente ovais ou em forma de lágrima, com uma coloração que pode variar desde o preto ao marrom, verde, azul ou até mesmo apresentar tonalidades mais claras, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. A superfície externa das conchas de um mexilhão pode exibir sulcos, estrias ou padrões em relevo, proporcionando uma textura única e uma aparência fascinante. Essas conchas são compostas principalmente por carbonato de cálcio, tornando-as fortes e resistentes. Internamente, a estrutura das conchas é lisa e muitas vezes perolada, refletindo belamente a luz em certos ângulos. A alimentação é outro aspecto essencial do comportamento dos mexilhões. Eles são filtradores ativos, bombeando água através de seu sistema digestivo para extrair partículas de alimento, como plâncton, bactérias e detritos. Isso é possível graças a um órgão especial chamado sifão, que suga a água e a direciona para uma estrutura interna conhecida como ctenídeo, onde ocorre a filtração. A eficiência dessa habilidade alimentar é uma parte fundamental da sobrevivência dos mexilhões e contribui para a manutenção da qualidade da água nos ecossistemas em que habitam. Esse processo de filtração não apenas fornece nutrição para os mexilhões, mas também desempenha um papel crucial na purificação da água, ajudando a remover partículas indesejadas e mantendo a qualidade dos ambientes aquáticos onde vivem. Em resumo, os mexilhões são criaturas fascinantes, não apenas por suas distintas características físicas, mas também por seu papel vital nos ecossistemas aquáticos. Suas conchas coloridas e variadas, sua habilidade de filtração de água e seu papel na ecologia marinha os tornam elementos notáveis e essenciais para os ambientes aquáticos em que habitam. Comportamentos dos mexilhões. O mexilhão, embora seja uma criatura simples em muitos aspectos, exibe uma variedade surpreendente de comportamentos que são fundamentais para sua sobrevivência e interação com o ambiente. Um dos comportamentos mais notáveis dos mexilhões é sua capacidade de fixação. Esses moluscos desenvolveram um método único para se ancorar em substratos sólidos, como rochas, cascas de outros moluscos ou estruturas humanas. Utilizam um apêndice chamado bisso, uma espécie de filamento adesivo, para se agarrarem às superfícies e permanecerem firmemente conectados. Esse mecanismo de fixação é crucial para evitar que sejam deslocados pelas correntes marinhas e garantir sua estabilidade em áreas onde vivem em grandes colônias. Além de suas conchas notáveis e do processo de alimentação peculiar, os mexilhões também têm um sistema reprodutivo interessante. São hermafroditas sequenciais, o que significa que podem mudar de sexo ao longo de suas vidas. Inicialmente funcionam como machos liberando esperma na água,
e mais tarde como fêmeas, recebendo o esperma de outros mexilhões para fertilizar seus ovos. Esse ciclo reprodutivo é uma adaptação inteligente que aumenta suas chances de reprodução e perpetuação da espécie. Além desses comportamentos fundamentais, os mexilhões exibem interações complexas com outros organismos em seus habitats. Eles formam colônias densas conhecidas como bancos de mexilhões, criando ecossistemas microscópicos em suas próprias conchas. Essas colônias não apenas oferecem um ambiente protegido para os próprios mexilhões, mas também servem como habitat para uma variedade de organismos marinhos, como crustáceos, vermes e outros moluscos, que se abrigam em suas conchas ou se alimentam dos resíduos que os mexilhões filtram. O sucesso ecológico dos mexilhões também se deve a esta capacidade de formar grandes colônias, que podem ser encontradas em áreas costeiras, estuários e rios. Essas colônias não apenas fornecem um habitat para uma variedade de outras espécies marinhas, mas também desempenham um papel crucial na estabilização de sedimentos e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. Além disso, os mexilhões têm interações simbióticas com certas espécies de peixes. Os peixes limpadores, por exemplo, se alimentam dos parasitas que crescem nas conchas dos mexilhões, mantendo-os livres de organismos prejudiciais. Essa relação simbiótica beneficia tanto os peixes quanto os mexilhões, demonstrando as complexas teias de interdependência nos ecossistemas marinhos. Em resumo, os comportamentos dos mexilhões são uma combinação de adaptações para a sobrevivência, interações com o ambiente e estratégias reprodutivas inteligentes. Sua capacidade de fixação, processo de filtração, ciclos reprodutivos e interações com outros organismos são elementos cruciais que os tornam não apenas parte integrante dos ecossistemas aquáticos, mas também objetos de estudo e admiração na ciência marinha. Habitats do mexilhão. Os habitats dos mexilhões são diversificados e abrangem uma ampla gama de ambientes aquáticos, desde águas costeiras até rios de água doce, criando um impacto significativo nos ecossistemas em que habitam. Em ambientes marinhos, o mexilhão é frequentemente encontrado em áreas costeiras e estuários. Esses locais oferecem condições ideais para seu desenvolvimento, pois fornecem substratos sólidos, como rochas ou cascas de outros moluscos, onde os mexilhões podem se fixar. As correntes marinhas nesses habitats proporcionam um suprimento constante de água rica em nutrientes, essenciais para a alimentação desses filtradores ativos. Além disso, as águas costeiras frequentemente abrigam uma grande diversidade de vida marinha, o que beneficia o mexilhão, oferecendo-lhe um ambiente propício para interações simbióticas e fornecendo proteção contra predadores. Em rios e córregos de água doce, os mexilhões também encontram habitats favoráveis. Eles se fixam em leitos de rios, muitas vezes em áreas onde a água flui com uma velocidade adequada para transportar nutrientes, mas não tão forte a ponto de deslocar os mexilhões. Esses ambientes de água doce podem ser mais variados em termos de substratos disponíveis, incluindo pedras, areia ou lodo, onde o mexilhão pode se fixar e formar colônias. É importante destacar que a qualidade da água desempenha um papel fundamental na escolha do habitat dos mexilhões. Eles são altamente sensíveis à poluição e à qualidade da água, sendo indicadores importantes da saúde dos ecossistemas aquáticos. A presença de poluentes ou mudanças drásticas na qualidade da água pode afetar adversamente sua sobrevivência e reprodução. Além disso, o mexilhão pode ser encontrado em habitats artificiais, como pilares de pontes, cais ou cascos de navios. Embora esses locais não sejam seus habitats naturais, os mexilhões podem se fixar nessas estruturas, muitas vezes formando densas colônias. Isso pode causar problemas, já que o acúmulo de mexilhões em estruturas humanas pode causar obstruções ou danos, mas também demonstra a capacidade adaptativa desses moluscos em explorar diferentes ambientes para sobreviver. Os bancos de mexilhões, formados por colônias densas desses moluscos, são verdadeiros ecossistemas em si mesmos. Essas colônias não apenas fornecem habitat para uma variedade de outras espécies marinhas, mas também desempenham um papel importante na ciclagem de nutrientes e na estabilização dos sedimentos. Eles fornecem abrigo e alimento para uma diversidade impressionante de organismos, contribuindo para a complexidade e a saúde dos ecossistemas marinhos e de água doce. Em resumo, os habitats dos mexilhões abrangem desde áreas costeiras e estuários até rios de água doce, onde encontram substratos adequados e um suprimento constante de água rica em nutrientes.
Sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes, embora sensíveis à qualidade da água, destaca sua importância nos ecossistemas aquáticos e sua habilidade em criar e sustentar vida em seus arredores. Qual a importância do mexilhão? O mexilhão desempenha um papel fundamental e multifacetado nos ecossistemas aquáticos, oferecendo uma série de contribuições valiosas. Filtração e purificação da água. Os mexilhões são excelentes filtradores. Eles consomem partículas de plâncton, bactérias e detritos da água através de seu processo de alimentação por filtração. Essa atividade é extremamente importante para a qualidade da água, pois contribui para a remoção de impurezas, ajudando na clarificação e na purificação dos ecossistemas aquáticos. Sua presença ajuda a manter a água limpa e em condições saudáveis para outras formas de vida aquática. Estabilização de ecossistemas. Os mexilhões, especialmente quando formam grandes colônias ou bancos de mexilhões, desempenham um papel crucial na estabilização dos sedimentos. Suas conchas e estruturas densas podem ajudar a reduzir a erosão e a movimentação excessiva de sedimentos, contribuindo para a estabilidade do fundo do mar ou do leito dos rios. Fornecimento de habitat. As colônias de mexilhões criam ambientes propícios para uma variedade de organismos marinhos e de água doce. Suas conchas oferecem abrigo e locais de reprodução para outras espécies, como crustáceos, vermes e outros moluscos. Isso aumenta a diversidade ecológica em torno dos bancos de mexilhões, resultando em ecossistemas mais ricos e complexos. Indicadores ambientais. Os mexilhões são sensíveis à qualidade da água. Sua saúde está diretamente ligada às condições ambientais, tornando-os excelentes indicadores da saúde dos ecossistemas aquáticos. Mudanças negativas na qualidade da água, como poluição ou contaminação, podem afetar adversamente as populações de mexilhões, alertando sobre problemas ambientais e auxiliando em programas de monitoramento e conservação. Ciclagem de nutrientes. Os mexilhões desempenham um papel na ciclagem de nutrientes. Ao consumirem partículas orgânicas, eles convertem esses nutrientes em tecidos corporais e excretam resíduos, contribuindo para a redistribuição de nutrientes no ambiente aquático e o fornecimento de alimento para outros organismos. Econômico e alimentar. Além de seu papel ecológico, os mexilhões também têm importância econômica como alimento. São cultivados em algumas regiões para consumo humano, fornecendo uma fonte valiosa de proteínas e nutrientes para muitas comunidades. Em resumo, os mexilhões desempenham múltiplos papéis cruciais nos ecossistemas aquáticos, desde a melhoria da qualidade da água até a sustentação da vida de diversas espécies. Sua presença não apenas influencia diretamente a saúde dos habitats aquáticos, mas também fornece serviços ecossistêmicos essenciais para manter o equilíbrio ecológico. Grupos taxonômicos do mexilhão. O mexilhão é membro da classe Bivalvia, um grupo diversificado de moluscos que inclui uma ampla variedade de espécies marinhas e de água doce. Dentro da classe Bivalvia, os mexilhões pertencem à ordem Mytilloida, caracterizada por moluscos com conchas assimétricas, frequentemente ovais ou em forma de lágrima, e uma estrutura conhecida como biço que os ajuda a se fixar em substratos sólidos. Dentro da ordem Mytilloida, os mexilhões são classificados na família Mytilida, que compreende uma grande diversidade de espécies distribuídas em diferentes gêneros. Alguns dos gêneros mais conhecidos e estudados incluem Mytilus, Perna e Batemodiolus, cada um com suas próprias características distintivas. O gênero Mytilus é composto por várias espécies comuns de mexilhões, como o Mytilus edulis, encontrado em regiões costeiras do Atlântico Norte, e o Mytilus galoprovincialis, presente principalmente nas costas europeias e mediterrâneas. Essas espécies são conhecidas por sua importância ecológica, econômica e até mesmo cultural, já que algumas são colhidas para consumo humano. Outro gênero notável é o Perna, que inclui espécies como o Perna-perna, mais conhecido como mexilhão verde, encontrado em regiões tropicais e subtropicais. Esses mexilhões são importantes tanto para a ecologia local quanto para a aquicultura, já que são colhidos para consumo alimentar em algumas regiões costeiras. Além disso, há o gênero Batemodiolus, que abriga espécies adaptadas a ambientes extremos, como fontes hidrotermais no fundo do oceano ou áreas com alta pressão e baixa temperatura. Esses mexilhões são notáveis por suas adaptações exclusivas, como a capacidade de viver em simbiose com bactérias quimiosintéticas que convertem compostos químicos em energia utilizável.
Dentro de cada gênero, as espécies de mexilhões podem exibir variações morfológicas, comportamentais e ecológicas significativas. Essas diferenças podem estar relacionadas ao habitat, à distribuição geográfica e a fatores ambientais específicos em que vivem. Além disso, estudos taxonômicos e genéticos continuam a revelar novas informações sobre a diversidade dentro dos grupos de mexilhões. A análise de DNA e a taxonomia molecular têm ajudado os cientistas a entender melhor as relações evolutivas entre diferentes espécies e gêneros de mexilhões, contribuindo para uma compreensão mais profunda de sua história evolutiva e filogenia. Em resumo, os mexilhões pertencem à classe Bivalvia, ordem Mitiloida e família Mitilida, com uma variedade de gêneros que abrigam espécies distintas adaptadas a uma ampla gama de ambientes aquáticos. O estudo taxonômico e genético desses grupos continua a revelar a diversidade e complexidade desses moluscos e sua importância nos ecossistemas aquáticos em todo o mundo. Origem do mexilhão. Os mexilhões têm uma história evolutiva que remonta a milhões de anos, tendo suas origens no grupo diversificado dos moluscos bivalves. Sua origem remonta ao período Paleozoico, há mais de 500 milhões de anos, quando os primeiros ancestrais dos moluscos bivalves surgiram nos oceanos antigos. Os registros fósseis indicam que os ancestrais dos bivalves, incluindo os mexilhões, compartilhavam características semelhantes às conchas bivalves presentes hoje. Esses primeiros organismos marinhos provavelmente tinham conchas simples, mas ao longo de milhões de anos, passaram por evolução e adaptação para se tornarem os mexilhões que conhecemos atualmente. A classe Bivalvia, à qual os mexilhões pertencem, experimentou um diversificado processo evolutivo ao longo de sua história. Os moluscos bivalves passaram por mudanças significativas em sua morfologia, comportamento e distribuição geográfica para se adaptarem aos diferentes ambientes aquáticos ao redor do mundo. Os mexilhões, especificamente, evoluíram para ocupar uma variedade de habitats aquáticos, desde áreas costeiras e estuários até rios de água doce. Essa capacidade de adaptação e colonização de diferentes ambientes é uma característica marcante desses moluscos e contribuiu para sua ampla distribuição global. A evolução dos mexilhões está intimamente ligada às mudanças ambientais ao longo do tempo geológico. Os processos de deriva continental, mudanças climáticas e eventos geológicos tiveram impacto na distribuição e na diversificação desses organismos ao longo das eras. Além disso, os mexilhões desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver em uma variedade de condições. Suas conchas assimétricas, a capacidade de fixação por meio do bício e seu sistema de alimentação por filtração são características evolutivas que lhes conferem vantagens adaptativas nos diferentes habitats aquáticos. Através de processos evolutivos complexos e ao longo de vastas escalas temporais, os mexilhões emergiram como importantes integrantes dos ecossistemas aquáticos atuais. Sua história evolutiva é um testemunho da capacidade dos organismos de se adaptarem e persistirem em ambientes variados, contribuindo para a diversidade e a complexidade da vida nos oceanos e águas continentais. Em um mundo em constante mudança, a história evolutiva dos mexilhões destaca-se como um reflexo das transformações ao longo das eras geológicas. Sua jornada desde os primórdios dos oceanos até os ecossistemas aquáticos contemporâneos evidencia a habilidade dos organismos de se adaptarem e persistirem em ambientes desafiadores. Os mexilhões não são apenas moluscos filtradores, mas sim símbolos da complexidade e da diversidade da vida nos oceanos e rios. Seu papel como indicadores ambientais e como mantenedores da qualidade da água ressalta sua importância ecológica. Ao compreendermos sua história evolutiva, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão entre os seres vivos e seus habitats, reforçando a necessidade de preservação e conservação desses ambientes aquáticos tão vitais para a vida no planeta. Os mexilhões, frutos de uma evolução ancestral, continuam a desempenhar um papel crucial na preservação da biodiversidade e na saúde dos ecossistemas aquáticos, reforçando sua importância na teia da vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.